A entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. A nossa entrevistada, ela entende de direitos, fala de cidadania e vive a igualdade na prática. Comunicadora por formação, socióloga por vocação e defensora das mulheres por convicção. De Dourados ao Piauí, sua história é feita de lutas e conquistas. No Jornal da Top, nessa primeira edição de hoje, nós vamos conversar com ela, Manuela Nicodemos Bailosa, né? Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres. Bem-vinda, secretária. Muito obrigada, é um prazer participar desse diálogo hoje aqui. Olha só, o programa estadual, e já vou aqui a primeira pergunta, o Programa Estadual Protege, né? Foi instituído por decreto em junho de 2025 deste ano, então como uma política pública de estrutural, né, transversal e integrada. Na prática, como este método e esse modelo, né, difere das ações pontuais que o Estado vinha realizando até então no enfrentamento à violência contra as mulheres, secretário? A resposta exatamente você já traz na sua pergunta. As ações eram pontuais, né? E quando a gente constrói uma estratégia intersetorial integrada, né, um programa de Estado de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, você traz para a institucionalidade da estrutura do Poder Executivo. Né? As ações do Protege, elas atravessam a Secretaria da Cidadania, a Segurança Pública, a Educação, né? O Sistema de Justiça também. Então, quando a gente pensa o programa e elabora o programa do Protege por meio da Secretaria de Estado da Cidadania, para nós é fundamental que as ações representem a equidade de gênero, né? E uma outra perspectiva também muito importante é a prevenção. O Brasil avançou muito nos mecanismos legais, nós temos a Lei Maria da Penha, que esse ano completou 19 anos, temos a Lei do Feminicídio, que esse ano completou 10 anos, muitas políticas públicas, né? Historicamente, nós temos no Brasil um arcabouço de políticas de atendimento às mulheres em situação de violência. Nós, da Cidadania, por exemplo, temos o CEANCA, que é um centro especializado de atendimento à mulher e que agora passa a atender também os filhos das mulheres do contexto de violência doméstica. Mas pouco se avançou na nossa leitura no que tange a prevenção. Nós precisamos se antecipar à violência. Certeza. Nós precisamos se antecipar ao que acontece com elas. Então, é importante garantir o atendimento integrado, né, intersetorial, e é para isso que a gente trabalha, inclusive na ampliação do CEANCA no interior do Estado, mas também é fundamental que a gente tenha uma estratégia com a educação, com os adolescentes. Né? E aí vem o Grêmio Estudantil. Uma das ações é a formação dos grêmios, dos 340 grêmios do Estado, para discutir violência e respeito. Legal, daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre esse trabalho com a juventude. A senhora tem uma trajetória aí longa, 20 anos, com experiência de atendimento com mulheres, né, justamente com todos os gêneros. Eu gostaria que a senhora explicasse também sobre como funciona o aplicativo Vitória, que também é um avanço na sua gestão. Explica pra gente como que funciona esse aplicativo. Essa assistente virtual, né, a Vitória, ela traz a responsabilidade, eu sempre falo assim, o elo entre as políticas públicas para as mulheres do governo do Estado, que aí extrapola a questão da violência, e a população feminina, né? A Vitória, por meio do WhatsApp, posso falar o número aqui? Claro, deve. 3348-6657. 3348-6657. Qualquer mulher de qualquer lugar, né, seja na comunidade ribeirinha, ou dentro da universidade, ou no movimento de mulheres, ou na associação, pode mandar mensagem para a Vitória solicitando informação. Quero estudar, sou adulta, meu filho está sofrendo violência, onde eu registro medida protetiva? Qualquer pergunta, a Vitória, essa assistente virtual, por meio do WhatsApp, vai passar a informação.
E no que tange a violência contra a mulher, ela vai apresentar a rede de serviço. Então, muitas vezes, nós achamos que as mulheres... Artificial. É uma inteligência artificial, perfeito. E muitas vezes a gente acha que todo mundo já sabe os seus direitos, mas não. Muitas vezes as pessoas acham que é só na delegacia que busca ajuda. Nós temos o CEANCA, como eu disse, é um centro que oferece atendimento com psicólogas, com assistentes sociais. A Casa da Mulher Brasileira também oferece esse atendimento. Então, o fortalecimento da mulher enquanto sujeito social de direito, de viver sem violência, precisa ser propagado. E isso que a senhora falou é muito importante, porque, de fato, muitas mulheres, especialmente aquelas que estão lá no interior, que moram em fazenda, não sabem. Quando vão para a cidade, e às vezes precisam ou estão vivendo um ciclo de violência, não sabem aonde pedir ajuda. Essa dificuldade de ir até, de fato, a polícia, ela existe, ela é muito presente. Então, poder estar aqui para poder falar sobre isso é muito importante mesmo. Sim. Repete esse telefone. Depois, no final, a gente vai pedir para a senhora repetir, melhor dizendo. Tá. Vamos lá, são 7h34 e estamos aqui com a entrevista a Manuela Nicodemos Bailosa, a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres de Mato Grosso do Sul, Adilson Trindade. Secretária, imagino que você deve ter uma pesquisa, né, de identificação, inclusive, e mapeamento sobre a violência da mulher aqui no estado. Que a secretaria é nova, né? A secretaria é nova, mas a subsecretaria de mulheres já existe desde esse órgão desde 99. Dá para identificar o tamanho, a média de quantidade de violência contra a mulher aqui no estado? Porque tem muitas mulheres também que sofrem a violência, mas ficam caladas, né? Muitas. E aí a nossa base, muito interessante sua pergunta, porque a nossa base de dados ainda é o boletim de ocorrência. Só que há uma subnotificação. Porque muitas mulheres não chegam na delegacia e sofrem caladas, sozinhas. Inclusive a Vitória vem com essa perspectiva de fortalecer para não deixar ninguém sozinha. Mas, por exemplo, tem mulheres que dão entrada na unidade de saúde, machucadas, com depressão, e não querem fazer o registro. Não querem porque muitas vezes não têm condições de criar o filho sozinha. Não querem porque às vezes tem uma relação afetiva, só não queria apanhar. Não quer porque tem medo. Tem pesquisas que apontam que o principal motivo de uma mulher não denunciar é medo de morrer. Isso nos atravessa como mulheres, isso é real. Então, as notificações na saúde, né, também compõem o Atlas da Violência. E todas as nossas políticas públicas, a base delas é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que recebe os boletins de ocorrência, o Atlas da Violência, e aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem o Observatório da Cidadania, né, que é um instrumental de pesquisa, tem um site, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que reúne esses dados. Então, desde 2015, nós variamos entre 18 mil, até ano passado, entre 18 mil e 21 mil. Sempre há essa flutuação de vítimas ano. Porém, agora, até o momento, são um pouco mais de 16 mil. Então, há uma análise nossa que, se Deus quiser, pode ser que esse ano de violência doméstica, né, a gente tenha uma redução. É muito cedo para afirmar isso, é o primeiro lugar que eu estou falando sobre isso, mas eu sou, por ser pesquisadora, eu sou muito atenta aos dados, porque os dados é a base da política pública, para saber para onde a gente direciona, né? E provavelmente, talvez a gente tenha essa redução de vítimas ano, né? É reflexo das políticas públicas de prevenção, de enfrentamento, porque nem sempre, o pessoal fala muito aqui em Campo Grande, aumento do feminicídio, Mato Grosso do Sul é campeão. Nós temos uma polícia que investiga e tipifica. Nós não colocamos debaixo da pete. Eu conheço estado que coloca na conta de tráfico morte de mulheres. Olha só que morte violenta de mulheres no Brasil, quase 100% morte violenta é crime de feminicídio. Muito bem, são 7h37, secretária. Até a Renata havia dito, nós vamos voltar a questão do Protege também, que investe em educação transformadora com a participação dos grêmios estudantis na rede estadual, né? De que forma essa formação por jovens lideranças contribui para construir uma cultura de paz e respeito dentro das escolas estaduais? Por meio da Subsecretaria da Juventude, em parceria conosco e como transversalidade com a Secretaria de Estado da Educação, foi formado os grêmios estudantis, né? Com uma capilaridade muito grande, são mais de 340 grêmios do estado. E como é que se trabalha? Tem o processo de formação, que é a trilha formativa. Esse ano, e agora a secretária Viviane Luiza também decidiu que será permanente uma formação com os grêmios, porque a cada 2 anos, né, Grêmio dura 2 anos,
todos os grêmios passarão a discutir na sua formação para desenvolver atividades na escola, com a comunidade, o tema do respeito às mulheres e da violência. Isso é prevenção na prática, porque há uma outra pesquisa que aponta que todas as vítimas, né, ou a maioria das vítimas de violência doméstica no Brasil, a primeira vez que ela tem um contato com a violência é até 19 anos. Isso na escola. Pois é, até 19 anos, onde elas estão nas escolas. Então, a gente tem que ser cirúrgico. A adolescência reproduz comportamento autoritário, controle, posse, ciúmes disfarçado de amor, aquela coisa de coloca minha foto no WhatsApp, por que você não colocou, a gente tá junto? Não, vai ser com seus amigos, vamos comer, que roupa é essa? Por que você tá olhando tanto celular? Possessão. E aí isso já vai se construindo numa forma de desigualdade de relações de poder desde muito cedo. Então as meninas precisam entender que isso não é saudável. E os meninos precisam saber respeitar. E também não reproduzir o machismo. Também, né? E vice-versa. Porque é importante dizer, e é nessa perspectiva a gente trabalha, violência de gênero. Ninguém nasce machista. Nem todos os homens são machistas, agressores e feminicidas. Se tornam, né? As pessoas se tornam. Entrevista com Manuela Nicodemos, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres no Estado de Mato Grosso do Sul. Renata. Bom, secretária, na sua trajetória, a senhora já atuou em diversas regiões aqui do nosso Brasil, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Por que Mato Grosso do Sul, na sua opinião, está entre os principais com o maior número de feminicídio? Ao que se deve ser o segundo no ranking? Pronto. Importante falar sobre isso. Já faz um tempo, né, que nós estamos entre os 6 estados, sempre flutuando de feminicídio, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Bom, você perguntou a partir da minha experiência, da minha trajetória, né? Eu acho que a raiz de todo o problema de violência de gênero contra as mulheres e dos crimes de feminicídio é o machismo patriarcal. Não tem outro nome. Quando eu leio uma notícia dizendo, mas ela estava num bar com outro, mas ela, não sei o quê, como se fosse uma justificativa ou uma explicação. Às vezes não é maldade mesmo de quem elabora a notícia, mas é como se fosse uma justificativa daquele crime. Não existe isso. E cada vez mais é importante que a gente observar que os relacionamentos estão durando menos. Assim. Antigamente era um crime de feminicídio depois de um casamento de 25 anos, de 20 anos. Não, a pessoa tem um relacionamento de 4 meses, é morta por querer dizer não. Então, enquanto as mulheres forem mortas por querer dizer eu não quero mais me relacionar com você, eu quero me separar, eu quero terminar o namoro, eu quero o divórcio, a gente vai ter um machismo organizando e decidindo quem vive e quem morre. Então, eu acho que é um Estado essencialmente, né, machista. Infelizmente, isso está intrínseco na nossa cultura. Infelizmente, os homens, e aí não são os homens do Mato Grosso do Sul apenas, ainda acham que podem controlar a nossa vida, a nossa sexualidade, o nosso viver, né? A nossa liberdade. E quem quer liberdade corre risco de vida. Quando a gente rompe um relacionamento, a gente está se dando uma sentença de morte, é sobre isso. Então, eu acredito que seja isso, e a falta da sociedade radicalizar mais qualquer tipo, e não naturalizar mais qualquer tipo de desrespeito, desde criança. A gente não pode naturalizar um puxão de cabelo, um controle, um machucado, qualquer coisa que seja violência. A Lei Maria da Penha tipifica violência psicológica, por exemplo. Violência psicológica é uma violência subnotificada. Pode falar. E olhando então agora para o futuro, quais lacunas precisam ser preenchidas? A senhora até estava falando agora da questão da infância, né? Mas além da infância, a gente falando já do adolescente, do homem, o que precisa mudar? O que precisa ser feito, então, para que esse ciclo de violência que a mulher está vivendo seja rompido, para que não se chegue a mais feminicídio? A gente está com 31 casos de feminicídio aqui no estado, então é um número muito grande. Então, o que a senhora enxerga para isso? As políticas públicas precisam existir em todas as áreas. Então, nós temos políticas hoje para trabalhar com os adolescentes da rede estadual, que no interior vai expandir também para a rede municipal, através do plano de metas. Tem que ter estratégia, tem que ter organização no interior. A maioria dos feminicídios não é na capital, no interior. Com o Protege, nós estamos elaborando um plano de metas de prevenção e de enfrentamento à violência. Todos os municípios, vejam, nesse momento são 36, mas a gente vai expandir para 79, é para isso que a gente está trabalhando.
os municípios vão ter ações de política pública na educação, na saúde, na segurança pública, em todas as áreas, na cultura. Então, é preciso organização, meta, prazo e, principalmente, compromisso da gestão municipal. A sociedade precisa cobrar, as pessoas precisam ir para a rua, se organizarem, cobrar do poder público. E nós estamos trabalhando, o plano de metas é isso. Uma outra coisa importante, nós estamos trabalhando também com liderança comunitária. O vizinho também protege, liderança também protege. São várias associações de moradores, conselhos regionais de associação de bairro. Essas pessoas convivem na família. Elas sabem o que está acontecendo. Então, se essas pessoas tiverem percepção de que aquela mulher pode estar sofrendo violência, denuncie. Agente comunitário de saúde, nós trabalhamos muito no interior com agente comunitário de saúde. Está dentro da casa. Sim. Obviamente, a gente não quer que faça o papel da polícia. É claro mas que também tem que ter um treinamento. E é isso que a gente faz na formação da rede, porque todo município tem a rede municipal de atendimento à mulher. Então, eu viajo o interior inteiro, desde quando eu cheguei, fazendo formação da rede com todos os agentes, até a gente da Agraer, porque a gente precisa pensar as mulheres rurais, até servidores da FUNAI, porque a gente precisa pensar as mulheres indígenas. Em todos os setores tem mulheres. E nós temos o ônibus Lilás, que vai para a comunidade ribeirinha, Sim. porque a gente precisa fazer política pública para todas as mulheres. Né? Muito bem. Manuela Nicodemos, subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, para encerrar, se fosse possível, né, transmitir, ou melhor, traduzir o propósito do Protege em uma única mensagem para as mulheres de Mato Grosso do Sul, qual seria o recado que a senhora deixaria hoje em nome desta nova política pública? Procure dialogar com a nossa inteligência artificial, com a Vitória, para as mulheres terem acesso ao que a gente está fazendo. Porque a gente está fazendo política pública para proteger as mulheres do Mato Grosso do Sul. E nesse sentido, não é pouca política pública não, mas as pessoas precisam saber para poder buscar os seus direitos. E a Vitória é esse elo. Então, antes da senhora falar o telefone para a gente finalizar, vamos frisar que tudo ali é confidencial, né? Não Perfeito, que isso você daí tá é falando. muito É importante anônimo. falar que é anônimo. Perfeito. Porque as pessoas, muitas mulheres podem ficar assim, não vou, né? Vai que alguém saiba e tudo mais. Então, bom frisar isso e repete pra gente o telefone, por favor, secretária. Da Vitória é 3348-6657, 3348-6657, mas aproveitando o gancho que você deu, tá ouvindo uma violência, igual aconteceu comigo outro dia no meu condomínio, aconteceu a violência, alguém está sendo agredido, é 190. Tem que ligar para a polícia, é anônimo e você pode salvar uma vida. Então é 190, liga para a Polícia Militar, que a Polícia Militar vai. Muito bem, são 7h50. Nós queremos mais uma vez agradecer Manuela Nicodemos, que é a subsecretária de Políticas para as Mulheres. E nós estamos nessa luta, realmente. Sim, Renata, preciso Adilson. sempre falar sobre isso. Muito Júnior, obrigada pela participação. Estamos aí com todas as mulheres, porque quem ama, cuida. Não mata e nem bate. E quem tem responsabilidade, protege, né? Perfeito. Exato. Muito obrigado, secretária. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.